Se tu nunca questionou o que acredita, talvez nem saiba que tá preso. Parte 1. O que é Matrix? Matrix não é um filme e não é ficção científica. Dentro dessa visão crítica, Matrix é um sistema invisível que molda comportamentos, desejos e formas de pensar. Sem precisar se impor pela força, ela deixa as pessoas aprisionadas. Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é uma imagem de Deus. A Matrix funciona melhor quando ela parece normal, confortável e inevitável. Ela é cultural, psicológica e social. Ela define o que é sucesso e o que é fracasso, o que é aceitável e o que deve ser ridicularizado. As pessoas nascem dentro dela e raramente param para perguntar quem construiu esse sistema e como ele funciona e quem se beneficia dele. Não se trata de uma verdade absoluta, mas de uma lente de análise. Uma teoria que propõe que existe um ambiente estruturado para manter a maioria das pessoas em um estado de funcionamento automático, distraído e previsível. Nope. Oh! Stop the cap. Chicken jockey. A Matrix não precisa obrigar porque ela seduz, não precisa censurar porque ela distrai. Ela não impede o pensamento, apenas o torna cansativo e direcionado. Parte 2. O estado mental automático. A Matrix começa na mente: acordar, pegar o celular, trabalhar, consumir conteúdo, dormir e repetir. Pouco espaço para reflexão profunda sobre propósito, valores ou sentido. Esse estado mental automático transforma o ser humano em conjunto de reações previsíveis. Eles tiram o poder do povo. É assim que quem está no topo pode governar, colocando contas e mais contas, forçando remédio na garganta do povo. Não é necessário controlar cada indivíduo, basta criar padrões. Quanto menos alguém pensa de forma crítica, mais fácil se torna conduzi-lo. A Matrix não bloqueia o pensamento. Ela bombardeia a mente com estímulos até que pensar pareça esforço demais. Esse cansaço mental é um dos pilares centrais do sistema. Quando a mente está exausta, ela aceita atalhos, opiniões prontas e narrativas simplificadas. Parte 3. Distração, dopamina e economia da atenção. Nunca houve tanto entretenimento disponível. Vídeos curtos, danças virais, desafios que duram dias, trends que surgem e desaparecem rapidamente. Não há problema no entretenimento em si. O problema começa quando ele ocupa todo o espaço mental disponível. Plataformas digitais são desenhadas para estimular a dopamina rápida, não reflexão profunda. O objetivo não é informar, mas reter a atenção. O tempo que poderia ser usado para aprender, criar ou questionar é drenado em ciclos infinitos de rolagem. A atenção virou moeda. Milhões de pessoas competem por segundos de visibilidade, oferecendo seu tempo, seus dados e sua energia mental. Quanto mais distraída é a mente, menos ela questiona. Uma mente fragmentada é uma mente fácil de controlar. Parte 4. Redes sociais e a ilusão da vida perfeita. Outro pilar da Matrix é a construção de realidades falsas. Redes sociais vendem uma vida que quase ninguém vive de verdade. Corpos perfeitos, viagens constantes, felicidade permanente, produtividade ininterrupta. Essa vitrine cria comparação, frustração e ansiedade. As pessoas passam a viver para postar, não para sentir. Medem seu valor pela aparência da vida dos outros. A felicidade vira performance. A Matrix prospera quando o indivíduo se sente insuficiente. Pessoas insatisfeitas consomem mais, buscam mais validação e se tornam dependentes da aprovação externa. Não se vendem apenas produtos, mas a sensação constante de que você nunca é suficiente sem eles. Parte 5. Consumo sem consciência, mental e físico. Consumir sem sentir, assistir sem absorver, comprar sem precisar. A Matrix estimula o consumo inconsciente. Não importa a qualidade, importa o volume. Séries infinitas, vídeos vazios, informações rasas, comidas ultraprocessadas. O excesso substitui o sentido. A mente fica cheia, mas vazia. Comida que alimenta o corpo, mas não fortalece, e a gente não tem outra opção senão comprar porque ela é mais barata.
Conteúdo que ocupa a mente, mas não constrói pensamento. O consumo vira uma forma de preencher vazios que nunca são realmente resolvidos. O prazer é curto, mas o ciclo é infinito. Isso mantém as pessoas cansadas, ansiosas e dependentes de sistemas que prometem alívio rápido. Parte 6. Modas vazias e controle comportamental. Modas passageiras ilustram bem o mecanismo da parte anterior. Um exemplo claro foi a febre do fidget spinners. Eu não sei como se fala. Inspira, esplende. Feed, spade, inspira, spade. Milhões de pessoas gastaram tempo, dinheiro e energia em algo que, passando o hype, não deixou absolutamente nada. O objeto nunca foi o ponto central, o comportamento sim. Criar desejo, gerar sensação de pertencimento, ocupar a mente e depois descartar. Ontem foram os spinners, hoje são desafios virais, trends absurdos ou conteúdos descartáveis. A Matrix testa constantemente até onde a atenção humana pode ser capturada por estímulos irrelevantes. Manter as pessoas ocupadas com o superficial garante que o essencial passe desapercebido.